O reverendo Cláudio conversou comigo, pediu que eu, nessa manhã, ficasse responsável aqui pela classe, que ele está tendo com vocês uma classe única, né? E ele já tinha me dito que estava trabalhando no livro de Efésios com vocês, me disse até onde ele havia trabalhado e me disse que ficou faltando ainda o capítulo 5 e o capítulo 6, esse finalzinho aí, do 10 até o final, porque se vocês olharem aí e abrirem a Bíblia, vocês vão ver que vai ficar um pedacinho fora. A gente chama de doxologia, né, que é o encerramento da carta. Esse trecho eu deixei de fora, então é só do 10 até o 18. Antes da gente ler o texto, nós nos debruçarmos sobre o texto, eu queria primeiro fazer uma proposta para vocês, da gente ler um outro texto, para a gente refletir. Pode passar, por favor, Gustavo. Esse aqui é um candidato ao pastorado. Eu queria que vocês lessem e me dessem a opinião de vocês. O que vocês acham desse candidato ao pastorado? Alguém quer ler para nós, por favor? Para não ficar só eu falando. Alguém pode ler? Senhores, sabendo que o púlpito de sua igreja está vago, gostaria de candidatar-me ao cargo. Tenho muitas qualificações que, penso, irão apreciar. Tenho sido abençoado com poder na pregação e tenho tido bastante sucesso como escritor. Alguns dizem que sou bom administrador. Algumas pessoas, contudo, têm alguma coisa contra. Tenho mais de 50 anos de idade. Nunca fiquei no mesmo lugar. Tive que deixar uma cidade porque a obra causou tumulto e distúrbios. Tenho que admitir que estive na cadeia 3 ou 4 vezes, mas não por más ações. Minha saúde não é muito boa, embora eu consiga trabalhar muito. Tenho exercido minha profissão para pagar as despesas. As igrejas em que tenho pregado são pequenas, embora localizadas em várias cidades grandes. Eu não tenho tido comunhão com os líderes religiosos das diversas cidades onde tenho pregado. Para falar a verdade, alguns deles me levaram às barras do tribunal e me atacaram física e violentamente. Não sou bom para manter arquivos de registros. Muitos sabem que eu esqueci a quem batizei. Todavia, se os senhores quiserem me aceitar, esforçar-me-ei ao máximo, mesmo que seja obrigado a trabalhar para custear o meu sustento. Obrigado. E aí, o que vocês acham? Vocês contratariam aqui para a igreja aqui um camarada assim? Olha só. Olha só que interessante. Camarada, teoricamente é um bom administrador, mais de 50 anos, nunca parou quieto em lugar nenhum, fica pulando daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali. Teve que fugir da cidade por causa das pregações dele, o pessoal punha ele para correr, né? Foi preso, não tinha comunhão, não era um camarada que podia dizer sou ecumênico, porque o pessoal detestava ele, né? Eu não coloquei ali, mas tem gente que diz que a aparência de Paulo era horrível, diz que Paulo era um cara horrível. Quando Paulo diz assim numa das cartas dele assim, olha, eu tenho um espinho na carne e os meus olhos são baços, alguns dizem que ele tinha um tipo de inflamação no olho que escorria, então as pessoas não gostavam nem de ficar perto de Paulo. Vocês contratariam um cara assim para ser pastor na igreja de vocês? Não, sejam sinceros, o cara manda esse currículo aqui para vocês. Ele ia ter chance? Pra vocês verem, a gente está tão habituado a ver as coisas de um jeito. A gente, quando vai para a Bíblia, às vezes a gente vai para a Bíblia sempre do mesmo jeito, esperando da Bíblia as mesmas coisas.
Tem gente que acha que a Bíblia é um livro assim, isso não dá nem para entender porque isso é impossível, é muito difícil. Outros acham que a Bíblia é uma caixinha de promessas. Vocês já viram aquela caixinha de promessa? Você vai lá e puxa, né? Engraçado que nunca sai um versículo tipo assim, Judas foi e enforcou-se, né? Imagina, Deus fala comigo, Judas foi e enforcou-se. Nunca sai. Mas é uma realidade, a gente está habituado a ver as coisas. Se o Paulo fosse candidato na igreja que nós estamos aqui hoje, na primeira igreja de Vitória, com certeza ele perderia. Acho que ele nem ia para a votação, né? Nem passar no conselho, nem ia na votação. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. Isso é para acender uma luzinha em nós de que tem alguma coisa que a gente está deixando de ver nas pessoas. Tem alguma coisa nas pessoas que nós não estamos percebendo. A gente está muito ligado aos fatos. Tem um ditado popular que diz assim: contra fatos não há argumentos. É estranho, né? Porque eu lembro que eu conheci quando eu estava indo para Cuba, estava dentro do avião, tinha um estudante de medicina do meu lado e tinha um doutor em física do lado. E a gente estava conversando e eu morrendo de medo porque a asa do avião estava balançando, né? Eu falei, meu Deus, esse negócio vai cair. E ele falou assim, não, ela tem que balançar, porque senão não sei o que lá, se ela fosse dura, ela partia, blá, blá. E aí eu falei com ele, porque vocês têm um material de vocês têm fatos. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mas os fatos não provam nada, Enio. Como os fatos não provam nada? E aí ele deu lá a explicação dele, da física, de não sei o que lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é que há mais coisas do que os fatos. O Paulo, se você olhar para ele só assim, talvez você olhar para ele e dizer, esse cara é um desequilibrado, é um doido, maluco, não é uma boa pessoa. Por que a gente pensa assim? Pode passar. Porque a gente, quando olha para as coisas, a gente está de óculos sempre. Mesmo quem não usa óculos está de óculos. Imagina que eu coloco em vocês um óculos amarelo e pego uma folha branca e pergunto, que cor é essa folha? O que vocês vão responder? Amarela. E se pôr um óculos vermelho e mostrar uma folha branca, que cor vocês vão ver a folha? Vermelha. Não interessa que cor é a folha, interessa que cor é seu óculos. Então, às vezes, a gente fica olhando para as coisas, para as pessoas, para a Bíblia, para a vida, e fica achando que é tudo da cor que a gente está vendo, porque a gente está de óculos. Põe um óculos verde, vê tudo verde. E aí a gente põe o óculos do pessimismo e o mundo não presta. O óculos do otimismo, aquele otimismo exagerado, e nossa, tudo vai dar certo, podemos fazer qualquer coisa. Até lançar um foguete para Saturno que vai dar certo. A gente pode fazer qualquer coisa. Põe um óculos do tédio e tudo fica tedioso. São os óculos. A hermenêutica, essa palavra hermenêutica vem de uma história da mitologia grega. Tinha um deus chamado Hermes. Os homens moravam aqui na terra e os deuses ficavam no céu. Então o Hermes era o camarada que descia, levava a mensagem dos deuses, mandaram te dizer isso, e subia, e levava a mensagem dos homens para os deuses. Então era esse trabalho de interpretar. O Hermes interpretava. Então hermenêutica significa interpretar as coisas. Você tem que pensar assim, com qual óculos eu estou olhando para a minha vida? Com qual óculos eu olho para a minha Bíblia? Com qual óculos eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha igreja, para aquele rapaz que está passando lá na rua? A gente é treinado a vida inteira para enxergar.
e é condicionado a enxergar às vezes de determinada maneira. Então não importa o que eu mostrar para vocês, a cor vai ser sempre a mesma, né? Pode passar, por favor, Gustavo. Quando a gente pensa que a gente vê as coisas e interpreta, eu acho que tem quatro características que a gente tem que pensar. A primeira delas é que a gente não vê um objeto e depois interpreta. Ninguém faz isso. Você não olha para mim aqui na frente e pensa assim, ó, tem cabelos, tem pele, parece ter uma estrutura óssea, está vestido e tal, é um ser humano. Não, você já olha e diz, é um ser humano. A gente não olha para uma coisa, pensa em todos os dados e depois interpreta. A gente olha interpretando. A gente não olha para o céu e diz, está de dia, não. Porque a gente já vai interpretando à medida que vai olhando. Está claro, nuvem, sol, é dia. Você não olha e fala, ó, é dia porque está claro, não. A gente vê interpretando, não vê e depois interpreta. E o Agostinho, que é um autor que eu gosto muito, ele há muito tempo atrás já dizia isso. Ele dizia assim, que quando Deus fez o homem, o ser humano, e a mulher, né? O ser humano, em suma, o ser humano ele olhava para o mundo com os olhos de Deus. Ele olhava para o mundo e conseguia ver o mundo exatamente como Deus vê. Só que como o ser humano pecou, Deus teve que fazer óculos para o ser humano. E os óculos que Agostinho dizia é a Bíblia. Ele dizia assim, ó, a Bíblia é o óculos. Quando você olha para o mundo assim, você vê o mundo conforme o seu óculos. Se ele é vermelho, vê vermelho. Se ele é verde, você vê verde. Se é azul, você vê azul. Quando você quer ver o mundo com os olhos de Deus, você tem que abrir a Bíblia e olhar o mundo passando pela Bíblia. Aí você entende como é que Deus vê o ser humano, como é que Deus vê o mundo. É a única maneira autêntica, legítima, correta de se portar diante do mundo enquanto cristão, é assim. Não tem outra postura. O terceiro ponto é o que a gente vai tentar fazer essa manhã. O nosso esforço vai ser ir nesse texto de Efésios com o mínimo de preconceito possível. O que é um preconceito? Né? Tem preconceito e preconceito. É os conceitos prévios que a gente já traz de casa. Né? Por exemplo, se você vira para mim e fala assim, Enio, queijo, aí eu, Minas, automático, que eu associo. Se você, por exemplo, falar comigo assim, goiabada, cascão, você já está associando, que aquela que é a boa, aquela que é a boa. Você começa a criar associações, você está acostumado a fazer associação. Então a gente lê o texto da Bíblia e fica fazendo associação que a gente acha que está certo. A gente não perde tempo perguntando para o texto se a associação está correta. A gente já vai para o texto e coloca nele as nossas interpretações. Nosso esforço nessa manhã é de não fazer isso. E por último, nós vamos tentar fazer aqui o seguinte, todo conceito que aparecer, a gente vai tentar entender ele sem o preconceito. Sem pegar tudo aquilo que a gente já acha que está certo e jogar em cima do texto. A gente vai tentar ler o texto e tentar entender esses conceitos a partir do texto, de seu contexto e de nossa realidade. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Nós não estudamos hermenêutica e outras formas de interpretar o texto, né? Nós não temos esses dados. Você estudou e tem como chegar lá, a interpretação verdadeira. Ok. O senhor lembra que o senhor me falou de manhã? Uma coisa que o pessoal sempre fala é que o texto é polifônico.
Quer dizer, ele tem muitos sons, muitas vozes. Eu posso ler a mesma coisa que o senhor e ver uma coisa. O senhor pode ler e ver outra. Isso aqui é um exemplo claro. Vocês já viram aquele texto que diz assim, ó. Eu ouvi muito isso durante a minha vida. Se alguém te bater da face direita, para essa esquerda. Vocês já viram alguma interpretação sobre aquilo? Já ouviram? O que vocês ouviram? Vocês lembram? Da face. Olha só. Quando eu era mais jovem, há um tempo atrás, eu lembro que eu ia na igreja e o pessoal dizia assim, viu? Se alguém te der um tapão, você tem que virar o rosto para a pessoa dar outra. Aí com o tempo eu fui tentando interpretar aquilo, porque aquilo é meio xarope, né? Eu falei, não, deve ser assim. Tipo assim, se a pessoa me ofender, eu não ficar com raiva, né? Alguma coisa assim. Essa é uma leitura. Tem um monte de gente que lê assim. Tem um monte de gente que acha que realmente, toma um tapa aqui tem que virar. Também é outra leitura, e é o que o texto está dizendo. Hoje eu leio de outro jeito. Porque eu tenho outros elementos da leitura. Eu sei o contexto no qual se deu aquilo. Quando aquilo foi escrito, o Império Romano dominou a Palestina, dominou Jerusalém, dominou aquilo tudo lá. Vocês já leram assim? Se alguém te chamar para ir 1 milha, vá 2. Se te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Já leram isso? É porque o soldado romano, imagina, né? Roma veio e ocupou Vitória. Aí você está passando ali na rua, eu sou soldado romano. Aí eu passo na rua e falo assim, ô Débora, vem cá, carrega minhas coisas aqui, que eu não quero ficar carregando peso não. Tira a mochila e falo, carrega. Ela é obrigada a carregar, porque ela está numa cidade, ela é de uma cidade que está ocupada pelo Império Romano, ela é obrigada a carregar. Só que ela é obrigada a carregar só 1 milha. Quando der 1 milha, ela pode tirar a mochila e falar assim, agora você leva só as coisas. Aí eu paro o outro e falo assim, ô você, vem cá, leva aqui, ó. O soldado romano, ele tinha o direito de fazer isso. E o soldado romano também podia bater nas pessoas da cidade. Só tinha uma ressalva. Igual ele podia fazer você carregar só 1 milha, também só tinha uma ressalva. Ele só podia bater com as costas da mão. Toda vez que ele fosse bater em alguém que era da cidade, ele tinha que bater assim, pá! Sempre com as costas da mão, dizendo, você não é nada. E aí Jesus tem uma sacada muito boa, ele diz assim, na hora que ele te bater na hora que ele te bater de um lado, vira e fala, agora bate no outro. Por quê? Na hora que ele bater assim, bateu aqui, você fala, agora bate aqui, ele não pode. Então ou ele tem que admitir que ele é impotente, ou ele tem que admitir que você é igual a ele. Hoje eu leio esse texto assim. Jesus está querendo dizer assim, dar outra face é obrigar o outro a dizer assim, eu sou tão humano quanto você, rapaz. Sou tão humano quanto você não pode fazer isso comigo não. Então ou o soldado bate e te torna igual a ele, porque ele bate com a mão para dentro, e aí esse é o jeito de bater em cidadão romano, ou ele tem que ficar com a mão parada. Não tem como. Então, a capacidade de tirar sentido de dentro do texto depende também do contato que a gente tem com o texto, quanto tempo a gente leu. Eu acredito muito que se a gente ora, e isso eu estou falando de verdade, gente, não fique se batendo não, por favor. Gente, olha só. Hã? Não. O que eu estou dizendo se a senhora não tivesse carregando um escudo no braço direito, que devia pesar mais ou menos uns 30, 40 quilos, segurar ele com a mão em cima
da espada, porque era a forma como o soldado romano empunhava o escudo aqui assim e segurava na espada, porque 40 quilos o tempo todo, 30 quilos, isso uma hora fazia com que ele não podia, tinha que estar sempre pronto, de prontidão, né? Aqui assim ele tinha esqueci o nome, acho que era cavaleira que chama, que era um negócio que ele usava para quando ele fosse montar. Então essa parte era a parte que mais doía, porque tinha metal aqui. A armadura dele era forrada com metal desse lado, né? Desse lado aqui não tinha nada, tinha só um pano que era o que segurava o metal. Então bater com esse lado era muito mais eficaz do que bater assim, né? Era ressalva, não podia bater com a palma da mão. Por isso que não se batia com os romanos, né? Mas isso também não quer dizer que tem que ser assim, né? Eu só digo assim, eu hoje, quando eu olho para esse texto, eu me recordo dessas coisas. Mas tem outras possibilidades de interpretação. Há aqueles, o meu pai, por exemplo, ele acredita que realmente, se alguém te bater num rosto, você tem que virar e falar, pode bater do outro. Literalmente, se você encontrar meu pai na rua e der um tapa na cara do meu pai vai virar o rosto e falar, agora bate do outro lado. Meu pai é assim. Porque ele é de uma igreja que interpreta assim. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode passar, por favor. Se vocês tiverem perguntas, por favor, pode levantar a mãozinha e me interromper. Esse é o texto que a gente vai trabalhar essa manhã. Essa tradução aqui da Bíblia é uma tradução chamada A Mensagem, né? É uma tradução editada pela editora Vida Nova de São Paulo, e bem recente, ela é de 2011. Eu gostei muito da tradução, então eu resolvi colocar essa tradução aqui. Se vocês quiserem depois comparar com a tradução da Bíblia de vocês podem ficar à vontade. Quem pode ler para nós aqui, por favor? Epístola de Paulo aos Efésios 6, 10 a 18. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam com algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Ok, obrigado. Essa tradução com certeza deve diferir bastante da de vocês, né? É uma tradução mais fluente, assim, né? Eu acho. Pega mais o sentido do texto do que o significado das palavras. Mas é uma tradução muito boa. Bom, se a gente seguir o que a gente concordou agora, a primeira coisa que a gente tem que descobrir nesse texto é quem são os sujeitos. Quem é que está fazendo alguma coisa aí? Quem consegue dizer para nós, quem é que aparece? Quais são os personagens aí? Quem? Deus, diabo, quem mais? E eu, né? Nós. Quem mais? Está faltando um. Anjos. Os anjos. Então pode passar, Gustavo, por favor. Aí, ó. Esses são os sujeitos. Primeiro tem Deus, né? Depois tem o diabo, depois tem os seus anjos e tem nós. Deus, como é que ele aparece no texto? Ele é forte.
O que mais que diz de Deus lá no texto? Diz que Ele é forte, diz que Ele nos dá força. O que mais? Tem poder. Pode ser na tradução de vocês aí mesmo também. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Obrigado. Tem poder, Ele é forte. O que mais que Ele faz aí que diz o texto? Exatamente, Ele é o que faz a provisão dos instrumentos da arma. Então, se a gente pensar só em Deus aqui, esse Deus que o Paulo descreve aí nos Efésios, ele tem 3 atributos. O primeiro, Ele é forte. A palavra forte em hebraico é Shaddai. Vocês já devem ter ouvido algum hino, alguma coisa assim, cantando El Shaddai, El Ayona, Adonai, blá blá blá. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida essa palavra Shaddai. Shaddai, geralmente o pessoal traduz por forte, força, poderoso e provisão. Né? Deus aparece também como quem? Como o provedor, aquele que provê as coisas. Esse nome, provedor, é um nome hebraico, é Ierê, quer dizer aquele que dá, que traz o sustento. E diz que Ele é um Deus que nos auxilia na batalha, não diz isso? Ele está auxiliando na batalha. Esse nome é Tsavaot, que é o Senhor dos Exércitos. Olha só, o Paulo, quando escreve a carta, ele tem a preocupação de falar, ó, esse Deus tem 3 atributos. É um Deus trindade. Ele é o poderoso, Ele é o provedor e Ele é Senhor dos Exércitos. É um Deus trindade na cabeça do Paulo, de novo. Assim como o reverendo Cláudio, e eu já vi as pastorais que ele falou sobre Deus trindade, nesse texto também Deus aparece como uma trindade. Mas agora vamos pensar no segundo aqui, o diabo. Quem é o diabo? Quem sabe aqui o que significa o nome diabo? O que separa. O que separa. Alguém mais tem algum outro significado? Inimigo de Deus? Alguém mais? Olha só, simbólico, quando eu falo assim, isso é simbólico. Sim é junto e bólico é uma variação, porque passa pelo latim para o português, do verbo balo, que quer dizer jogar. Simbolo quer dizer jogo para junto. O símbolo ou simbólico é aquilo que junta. Diabólico, dia quer dizer através de, e balo de jogar. Diabólico, o que é jogado em direção oposta, é o que separa. Diabo não quer dizer um bichinho de rabo e chifre. Né? A gente quando pensa no diabo, já logo, boa parte das pessoas pensam num bichinho de rabo e chifre. Não. O diabo é o desejo de divisão. É o esforço em separar. É o esforço em dividir, em desunir. Isso que é o diabo. Lá no texto de Paulo, e é tão interessante, porque se a gente pudesse aqui abrir agora o livro de Judas, a epístola lá de Judas, que é uma folha só da Bíblia, e a gente fosse ler lá, a gente vai ver que o Judas, que não é o Judas que se enforcou, tá gente, é outro Judas. O Judas, quando ia escrever aquele texto lá, ele mesmo diz no começo, olha, eu não ia escrever sobre isso não. Eu ia escrever sobre outra coisa, eu queria escrever sobre a fé. Mas como eu estou vendo que no meio de vocês está aparecendo um monte de gente que está dividindo vocês, agora eu tenho que escrever sobre eles. Depois vocês leiam a epístola de Judas, é uma folha da Bíblia, um texto muito interessante. Aí ele chama essas pessoas de ondas do mar, só fazem espuma, nuvens sem chuva e por aí vai. É a descrição que ele faz do diabo.
O diabo aqui para nós nesse texto é o que causa divisão, é o desejo de divisão, é o empenho, o esforço de dividir as coisas, de causar cisão. E a Bíblia diz que, aí no texto de Efésios, é o diabo e os seus anjos. O que é anjo, gente? Quem já viu um anjo? Levanta a mão. Alguém já viu um anjo? Eu já vi um anjo. Eu já vi. Mais de um, vocês já viram? Já viu? Ninguém viu anjo aqui nessa igreja? Pô, que povo sem fé. Vocês nunca viram um anjo? A palavra anjo em grego significa angelos. Ela em grego é angelos e significa mensageiro. Um anjo é um mensageiro. Eu olho para vocês e para mim vocês são tudo anjo. Por isso que eu falei que eu já vi um monte. Porque vocês são todos mensageiros da palavra de Deus, de coisas boas. Às vezes a gente também é mensageiro do diabo, né? Porque a gente acaba levando mensagem de divisão, contenda, dissensão entre as pessoas. Ao invés da gente tentar unir, a gente quer. Mas vocês são anjos. Anjo é um mensageiro, gente. Apareceu o anjo Abraão e comeu com Abraão. Como é que um anjo come se não tem corpo? Os anjos lá de Ló, de Sodoma e Gomorra, sentaram e jantaram com ele. Como é que não come se não tem corpo? Vocês são anjos, meus irmãos. Agora, você e minhas irmãs, claro. Agora, quem tem que decidir de quem que vocês são anjos? São vocês. Se vocês querem ser anjo de Deus, anjo do diabo. Aí é outra coisa. Aí é com vocês, não é comigo. Mas para mim, toda pessoa que me traz uma mensagem é um anjo. Se vocês convivessem comigo, vocês iam ver que eu tenho a mania de falar assim, ô meu anjo, ô meu anjo. Porque para mim realmente são anjos. Então, se você nunca viu um anjo na sua vida, saiba que o irmão e a irmã que está sentada do seu lado aí são anjos. São mensageiros. Se você não acreditava em anjo da guarda, porque isso é doutrina católica, agora você pode acreditar, porque anjo é essa pessoa que te ama, que está com você, que caminha com você, que cuida de você, que quer teu bem, que quer te ver feliz. Essa pessoa é teu anjo. Não fique esperando o céu abrir e descer um bichinho lá com a asa, não. Valoriza o anjo que está do seu lado. Graças a Deus, Deus colocou um monte de anjo na minha vida. Bom, e o último somos nós. Nós quem? Nós aqui. Eu, você, as pessoas imperfeitas. Eu lembro que eu vi um vídeo que as pessoas diziam por que não iam na igreja. Aí um dizia assim, e aí o pessoal da igreja respondia. A pessoa falava e o pessoal da igreja respondia. Aí a pessoa pegou e falou assim, eu não vou na igreja porque a igreja é lugar de gente hipócrita. Aí um irmão da igreja falou assim, e sempre há lugar para mais um, meu irmão, pode vir. Depois o outro diz assim, eu não vou à igreja porque se o pessoal da igreja soubesse o que eu fiz, aí o irmão da igreja responde assim, e se você soubesse o que eu fiz, você não se preocuparia, vem para a igreja. Então, meus irmãos, o nós somos nós mesmos. É imperfeito, é com um monte de problema, é com dúvida, às vezes olhando para uma coisa e pensando, mas será que é assim mesmo, igual está sendo dito? Será que não tem outro jeito? É assim mesmo, somos nós, que às vezes concordamos, que às vezes discordamos, que às vezes a gente fica meio, meu Deus, fulano, né? É assim, é a gente é imperfeito. Não adianta a gente querer fantasiar. O nós, do Paulo, somos o nós aqui. Pode passar, por favor. Isso aqui são as coisas que vocês já viram, as características de Deus no texto, do diabo, dos anjos e do nós. Preste só atenção numa coisa. Nessa tradução tem uma coisa muito interessante. Na Bíblia de vocês, se vocês lerem com cuidado, também vão ver isso.
Diz assim: vocês lutam contra algo que é maior que vocês. Sabe por que a gente luta contra algo que é maior que nós? É porque a gente luta contra o diabo, que não é o bichinho de rabo e chifre, que é a vontade de dividir. E, gente, vamos ser sinceros, né? Destruir é tão fácil, mas criar, construir, edificar. Constrói uma amizade, pra você ver. Constrói uma amizade. Leva anos. E ainda assim, às vezes, você não está sabendo de tudo que está se passando. Mas leva anos. E para você derrubar, basta uma palavra. Exatamente. Com uma palavra você derruba. É por isso que é maior do que nós. A gente luta contra uma coisa que é maior do que nós. Porque falar mal, derrubar, bater, xingar, maltratar, humilhar, isso é muito fácil, isso aí qualquer um faz. A proposta do cristianismo é: nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer diferente. E é por isso que a gente luta contra algo que é maior do que nós. Pode passar, por favor. Aqui são as coisas que Deus providencia para nós, que são as armas de Deus. Até aqui alguém tem alguma pergunta, gente? O texto não original nosso, né, tradução de Almeida, a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os poderes espirituais e tal. Esses poderes espirituais seriam isso que você está falando da... Isso, o diabo. É porque assim... É porque ele não está falando do desejo de separar, ele está falando de potestades e principados e não sei o que lá. Por isso que temos essa ideia das hordas do mal, né, dos anjos, do Velho Testamento. Ah, tá. Quando o profeta ora e tira as escamas, olhe, né, nosso exército é menor que o deles, mas limpa a vista e olha, tem um exército muito maior para guerrear para a gente. Sim. Então a gente liga essas coisas e, ok, existem coisas em outro plano que não são só a nossa ideia de divisão, não é só eu contra a minha natureza. É sobre isso que eu queria que falasse mais um pouco. Ah, ok, posso. Não, olha só, aí existe o seguinte, geralmente existem duas tendências. Uma que é aquela de tornar tudo espiritual, e aí a gente vai lá e tem batalha espiritual. Não sei se vocês já viram, tem um livro, não sei, aqui em Vitória eu não li, mas eu já vi muito, que é de uma autora chamada Rebecca Brown, Divina Revelação do Inferno. Ela disse que foi no inferno, que andou lá, que viu não sei quem, que bateu papo com não sei quem e tal. Depois ela fez a Divina Revelação do Céu e tal. É uma tendência, tornar tudo espiritual. E aí a vida fica muito fácil, eu acho, na minha opinião. Porque na hora que eu for lá e der um chute na canela do Ulisses, eu falo assim: Ulisses, você me desculpa porque foi o diabo empurrou minha perna e eu te chutei. Aí fica muito fácil. Não preciso me responsabilizar. Não tenho que me estressar, porque se eu fizer alguma coisa errada foi o diabo, não fui eu. Esse é um extremo. Outro extremo é virar e falar assim: não tem nada disso, não tem nada de diabo, nem de anjo, nem de nada. Tudo somos nós e a, por assim dizer, mundanidade. Então é aquela leitura, se você pegar, por exemplo, a Bíblia pastoral, tem uma Bíblia que a tradução chama Bíblia Pastoral, né? Só falta eles colocarem assim, traduzida por Karl Marx, porque assim, chega a ser uma tradução marxista da Bíblia. Tudo é a realidade aqui, é o problema socioeconômico, é não sei o quê. Isso é outro extremo. Aos dois extremos, o grego tem uma palavra perfeita. Os filósofos pré-socráticos tinham uma palavra muito bonita, chama-se híbris, que mais tarde a gente acabou entendendo como pecado. Algumas pessoas traduziram como pecado. Híbris é o extremo. Híbris é como quando você está no extremo. Ou eu estou demais aqui, ou eu estou demais aqui. Aí você caiu na híbris. O esforço é procurar o caminho do meio. É entender que nós nem estamos numa peleja assim de que vai aparecer um demônio, pular pela janela, igual em filme, essas coisas, e que nós também não estamos sozinhos
no sentido total da palavra, de que só há o ser humano e fora dele não há mais nada. Feuerbach, ele achava assim, ele dizia assim, não, só tem o ser humano é que criou Deus, criou o diabo, criou essas coisas para governar os outros seres humanos. Essa é uma postura de um ateu. Eu acredito que nós nem estamos num extremo de dizer assim que tudo é o diabo, que tudo é as coisas, e nem estamos em outro extremo de dizer assim, não, sou só eu contra o mundo. Eu ainda prefiro e acho que é mais provável e mais cristão acreditar que eu sou sim responsável por todos os meus atos, por todas as minhas decisões, mas que eu tenho a ajuda de Deus quando eu peço. Não acho que Deus se intrometa na vida de ninguém, no sentido de chega e diz assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Acho que a gente tem que abrir a porta e dizer, vem Deus, ajuda a gente. E assim como você pode abrir a porta para Deus, você pode abrir a porta para o mal também. Se esse mal veio da nossa natureza humana, ou de um outro ser que não seja Deus, olha, isso de verdade eu não sei te dizer. Mas eu sei que o mal está aí. O Agostinho, quando perguntavam para ele assim, de onde vem o mal? O Agostinho pensou e falou assim, olha, não existe de onde veio o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Aonde o bem não estiver, ali vai estar o mal. Quando você pega um copo cheio de água e tira a água, o que vai ter ali dentro agora? Ar, concorda? A mesma coisa, a água é o bem. Na hora que você tira o bem, fica o mal. Aonde não houver bondade, automaticamente haverá o mal. Assim pelo menos Agostinho dizia. Não sei se isso aplaca a tua questão. O Oswaldo falava que não existe um universo natural e um sobrenatural. Ele preferia usar duas faces de uma mesma moeda, né? Tudo convivendo junto e você dando os nomes às coisas sobrenaturais que na realidade fariam parte da nossa maneira de enxergar, por causa do nosso óculos talvez, né? Então não é que as coisas sejam assim, eu enxergo assim e aí eu tenho meus preconceitos, talvez nessa linha. Só para aqui passar rapidinho então, porque o nosso tempo está acabando. Essas são as armas de Deus que está lá no texto. A verdade é justiça, paz, fé e salvação. Eu queria talvez explicar rápido só a questão do seguinte. A palavra verdade para nós, quando a gente fala isso é verdade, quer dizer se isso não é mentira. Né? É verdade que eu estou ali embaixo? Não é verdade. Vocês vão olhar e vão dizer, não é verdade. Verdade para nós é a descrição de um fato. Fui ontem lá comprar um pastel e tal. Se isso aconteceu igual eu estou dizendo, a gente diz que é verdade. A verdade, em grego, ela é bem diferente. Verdade em grego é aletheia. A quer dizer não. Eletos quer dizer esquecimento. Verdade quer dizer não esquecer. A verdade que o Paulo está falando é não se esquecer, né? Porque senão a gente fica pensando que verdade é ficar expondo as coisas. Na realidade, a verdade que o Paulo se refere é o não esquecimento de quem somos, das coisas para a qual fomos chamados, é não esquecer de nada. Isso é a verdade. Justiça. Ia ser legal se a gente pudesse pensar na justiça nossa e na justiça de Deus, que são coisas diferentes, né? Por exemplo, se a gente ler lá na Bíblia, Mateus capítulo 20, se estiverem tempo de ler em casa, dê uma olhada. A parábola dos trabalhadores. Cada um trabalha 3 horas, outro trabalha 6, outro trabalha 9, outro trabalha 12. E todo mundo ganha o mesmo salário. Isso para nós é injusto.
para Deus é justo. Então tem a diferença entre a nossa justiça e de Deus. Paz, que aqui não quer dizer ausência de guerra, é eirene em grego, quer dizer concordância, coerência consigo mesmo. É eu estar bem comigo mesmo e automaticamente com meu irmão. Fé, que é pistes, que é o depositar-se em Deus, e salvação. Olha só, para fechar isso aqui, só para falar de salvação, vocês já devem ter ouvido muitas vezes assim que, agora que você fez essa provocação, eu fiquei pensando aqui no sentido da salvação mesmo, né? Tem muita gente que diz assim, no final vai ser todo mundo salvo, né? Deus é muito bonzinho. Não faz sentido que Deus jogue as pessoas que Ele não gosta no lago de fogo e deixa lá queimando igual pururuca, né? Não faz sentido. Um Deus que ama não vai ficar vendo uma pessoa queimando a eternidade. Quando eu falo de salvação, eu não acho que vai ser todo mundo salvo, não. Enio, minha opinião. Mas quando me perguntou assim, como é que é o negócio da salvação? Uma vez eu fui dar uma palestra de filosofia, o pessoal perguntou, como é que é esse negócio da salvação? Eu falei, muito simples. Vou dizer para vocês como é que eu ilustro quando eu falo de salvação. Você está num barco, se imagine num barco. Esse barco está entrando água. Todo dia entra um pouquinho de água e ele vai afundar. Não adianta pôr rolha, não adianta ficar jogando com a canequinha para fora, porque ele está fadado a afundar. E aí vem Jesus num outro barquinho, remando e fala assim, seu barco está afundando, você quer entrar no meu? Aí a pessoa diz assim, não quer não, valeu, estou de boa aqui, eu vou continuar jogando a aguinha para fora. Aí Jesus diz, então tá bom. Se você quiser, só me chamar que eu estou à disposição, vem te buscar. E vai embora com o barco. Jesus castigou essa pessoa? Não. Quem se castigou? Quem se condenou? Foi Deus que condenou ela? Quem se condenou? Então eu geralmente digo isso. Por quê? Porque as pessoas têm mania, às vezes, de querer pegar no contrapé, né? Principalmente quem não é cristão. Às vezes a gente encontra com eles e acaba tendo esses problemas. Mas então, isso é só também uma coisa para vocês pensarem. Dá para pensar a salvação assim? De que na realidade não é Deus que me castiga, sou eu que quero o meu castigo, eu peço, me castigue, né? E eu mesmo sou o meu carrasco e meu juiz, né? Talvez dê para pensar assim, pode passar, nós já vamos terminar. Isso aqui talvez seja o ponto mais importante dessa aula toda. É dizer que todas essas coisas aqui são mais que palavras. Olha só, é muito legal, muito legal. Eu lembro quando eu comecei a estudar alemão, né? Aí eu aprendi assim, Dasein, o Dasein, não sei o que lá. Eu começava a aprender os conceitos, né, importantes de filosofia, Mitsein, in der Welt sein, e por aí vai. E eu ficava, extasiado. Mas aquilo não mudava a minha vida, mudava meu conhecimento. Eu pegava lá o Heidegger e conseguia saber o que ele estava dizendo, o Hegel, esses pessoal aí. Mas aquilo não mudava a minha vida em nada. Aquilo não me tornava mais humano, não me fazia mais humilde, não me fazia respeitar mais o meu próximo, não me fazia ter paixão pela vida, nada disso. Aquilo eram só conceitos. Isso que o Paulo fala para nós não são conceitos. Não é para você aprender que verdade em grego é aletheia e guardar isso aqui. É para você aprender assim, eu tenho que viver a verdade na minha vida. É para você guardar aqui. Se você não guardar essas coisas aqui, meu irmão, minha irmã, você está perdendo seu tempo em me ouvir e eu estou perdendo meu tempo em te falar. O Evangelho não é coisa da nossa cabeça. A gente precisa ela para decodificar. Mas eu gosto de dizer que o Evangelho é coisa da vida. Porque ele precisa que você entenda,
Ele precisa que você guarde no seu coração, que você sinta o Evangelho. É nesse sentido. Isso aqui não é uma aula de conceitos teóricos. Isso aqui são coisas para você usar no dia a dia, na prática. Na hora do teu trabalho, na hora que for cozinhar, na hora que estiver conversando com alguém. Tudo isso só vai ter função se for mais que palavras. Para terminar, pode passar. Esses são os conselhos do apóstolo Paulo. Tomar tudo que Deus providenciou, estar preparado, aceitar toda a ajuda que pudermos, aprender a utilizar as armas que nós possuímos, orar o tempo todo e com fé, orar pelos irmãos na fé, manter os olhos abertos, encorajar-se mutuamente. Pode passar. E essa é a nossa situação hoje, né? Qual que é a nossa situação hoje? O que o Paulo diz para nós? Estamos em guerra permanente. O cristão, diferente do que algumas igrejas vêm pregando por aí, irmãos, ele não é aquele que tem uma vida boa, não. Não é aquele que fica de perna para o ar feliz da vida, não. Ser cristão, pensando racionalmente, é uma bobagem, é um prejuízo. Sabe por quê? Porque o outro nem precisa te pedir perdão, você é obrigado a perdoar. Para o cristão, ele não tem a opção de amar o Senhor e não vou amar você. A Bíblia diz, tu deves amar. Ela não dá a opção. Se você quiser, você pode amar. Não, a Bíblia diz, tu deves amar. O amor, que é uma coisa que a gente chama de espontânea, no cristianismo ele é um dever. Você tem o dever de amar o teu próximo como a ti mesmo. É uma carga pesada para nós. Isso é maior do que nós. Assim como aquilo contra o qual a gente luta é maior do que nós. É um esforço constante. Por isso que o Paulo diz, nós estamos em guerra permanente. Não é um jogo com amigos, ou seja, nós não estamos num passeiozinho. É uma luta de vida ou morte. E olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Não é drama nenhum, não. Tem muita gente que morre antes de morrer. Tem muito cadáver ambulante passeando aí na rua. Tem muita gente que já não tem mais esperança, essas pessoas estão mortas. Então não pense você que é uma luta de vida ou morte, que o Paulo está dramatizando a coisa, não, é porque é assim mesmo. Todo dia a gente é convocado a deixar de ser honesto. Todo dia alguém chega e fala assim, olha, atende o telefone e fala que eu não estou. Olha, se você quiser, eu posso sonegar esse imposto aí para você, eu posso fazer tal coisa. Todo dia a gente é convidado para fazer alguma coisa errada. Todo dia. Essa é a nossa luta, a nossa peleja. Nós lutamos contra algo que é maior que nós e nós não aprendemos ainda a utilizar o que temos. Isso é triste. O Paulo diz assim, olha, orem e peçam a Deus para dar sabedoria para vocês usarem as coisas. Não é que você não tem condições de vencer, é que a gente às vezes não sabe como usar o que a gente tem. Nós temos muita coisa para vencer. O problema é como utilizar. Pode passar, Gustavo, por favor, acho que já acabou. Isso aqui é a Bíblia, a tradução que eu usei. E aquele texto que vocês viram do Paulo, não é meu não, tá? É desse camarada ali, ó, Chico Sal. O nome do texto é Candidato ao Pastorado, e isso aí é o endereço eletrônico. Se vocês tiverem alguma pergunta. Eu gosto muito do versículo, orai e vigiai sem cessar. Quer dizer que nós temos que estar sempre preparados e pedindo ajuda a Nosso Senhor, a Jesus Cristo, para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Claro, com certeza. Muito bem observado. Alguém mais tem alguma colocação a fazer? Alguma pergunta? Então tá bom, meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço vocês pela paciência de me ouvirem. Deus abençoe vocês e dê graça para todos nós.